12 de novembro, estou no Rio de Janeiro, encerrando atividades de uma reunião de comemoração dos 40 anos do FESC e uma oficina de discussão de formação em saúde do trabalhador. Eu tenho a oportunidade de falar aqui com uma amiga que fomos orientando ambos, da querida professora Frida Marina Fischer, a Liliane. Eu vou pedir que a Lili se apresente e a gente está começando com um foco aqui numa publicação que a Liliane ajudou a coordenar a sua publicação, esse manual com orientações e sugestões para trabalhadores em condições pós-Covid. Então, Lili, para a gente começar, queria te pedir que você se apresente, Liliane por Liliane, como você prefere se apresentar, seu nome completo, vínculos profissionais, como preferir. Sou Liliane Teixeira, conhecida como Lili, do SEST, né? Então sou da Fiocruz Rio, pesquisadora e participante da Rede dos Trabalhadores de Covid. Essa rede, Lili, a gente teve a oportunidade de ver aqui várias apresentações de trabalhos, uma das frentes, então, de atividade de pesquisa centrada, inclusive, nessa questão do pós-Covid, mas você quer comentar um pouco mais da criação da rede? Sim, a rede iniciou com o início da pandemia, né? Então eu, Rita Matos e Juliana, né, Correia, fomos as idealizadoras da rede, e a rede tinha o intuito de auxiliar os sindicatos nas dúvidas e questionamentos por conta da Covid. Tanto é que o nosso enfoque foram os trabalhadores essenciais que não eram os profissionais da saúde, né? E aí a gente auxiliou vários sindicatos, mas os nossos principais enfoques foram trabalhadores de frigoríficos e da área de óleo e gás. E aí, a partir daí, a gente auxiliou muito o Ministério Público do Trabalho, fazendo o nexo causal, né, da Covid, o trabalho e o transporte, e com isso o projeto foi andando até a criação do observatório, né, que é o ODIT. Se procurar ODIT, ENSP, Fiocruz, você encontra outras doenças que já não são mais a Covid, mas que a rede também agora traz como um princípio da rede. Então, não é só a Covid, nós temos muitas doenças infecciosas relacionadas ao trabalho que não são tratadas pela saúde trabalhadora. É tanto problema que a gente não consegue trazer isso. E a gente viu que tinha esse nicho e começamos a fazer produções nessa área também. E daí veio o estudo com Covid longa e, a partir daí, a criação do caderno. Do conjunto de estudos, você quer destacar alguns deles, falar dos recortes que vocês foram fazendo, tá. e o próprio caderno, qual é vamos dizer assim, como surgiu a ideia desse caderno, e agora como se pensa trabalhar, já que é um tema que continua atualíssimo aí. Os projetos na área de Covid inicialmente foram todos questionários, né, que a gente passou por vários sindicatos e trouxe dados que hoje em dia já são muito conhecidos, né? Quais os principais quadros, mas a gente sempre tentou fazer essa relação com o trabalho e muito com o transporte, e mostrando, né, que, por exemplo, frigoríficos eram os desencadeadores de Covid. Por quê? Porque a pessoa ia trabalhar, e a área do petróleo, não ia trabalhar, voltava para casa, e depois disso espalhava a Covid para as famílias. Então tem esse enfoque. E a partir daí, o Ministério Público do Trabalho nos chamou para realizar o projeto de Covid longa. Então, inicialmente, nós fizemos uma revisão, estamos fazendo, né, parece que é interminável, uma revisão de escopo com mais de 7.000 artigos para avaliar a condição pós-Covid. Além disso, a gente procurou todos os guias de manejo e protocolos de condição pós-Covid no mundo inteiro. Conseguimos quase 40
manuais, vamos chamar assim. E a partir daí, a gente iniciou, idealizou o cadernos de orientações para trabalhadores, porque a gente tem esse enfoque, né, da saúde do trabalhador, que eu acho que é importante estar nesse caderno, e preparamos um painel de especialistas. Chamamos mais de 40 especialistas para avaliar o caderno. Teve uma reunião presencial aqui no Rio e o questionário para avaliar o caderno, né? Foram 2 chamadas e a partir daí o caderno ficou pronto. E o que eu acho interessante dele? A gente traz a definição da Covid, e aí a definição do Ministério da Saúde, mas também mostrando que é uma doença multissistêmica, né? Então, acho que é importante mostrar que o principal quadro é a fadiga, só que não é a fadiga sozinha, é a fadiga com a névoa mental, com questões respiratórias. Então, o que a gente sempre fala é que o trabalhador precisa sempre pensar nisso. Eu acho que isso é por conta da Covid. Pode ser, né? Mas às vezes ele fala assim, não, agora eu já envelheci, né? Já passaram 4, 5 anos. Eu estou trabalhando muito, estou muito estressada. Então, acho que a relação com o trabalho e a saúde tem que ficar muito clara para o trabalhador e ele tem que começar a pensar assim, eu acho que pode ser Covid. E se eu for tratar, eu tenho que deixar claro para o médico que eu sou um trabalhador de frigorífico ou que eu sou um trabalhador com uma exposição química importante, né? E tentar fazer esse nexo causal do trabalho com a Covid e com o que a gente, reduzindo, né, com a condição pós-Covid, que é a Covid longa. Além disso, a gente não pode esquecer a sindemia. Então, que sempre nós vamos ter outras pandemias aí, né, ou outros grandes problemas de saúde relacionados. Eu ia pedir para falar um pouco sobre essa noção de sindemia, e só para fazer um registro, que nas conversas que eu gravei aqui, na conversa gravada com a professora Bia Giraldo, ela fez uma das perguntas para ela que ela tinha levantado o tema, que ela comentasse como estava vendo. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco então sobre a visão, né, do que é a sindemia e que esse conceito, como que esse conceito nos ajuda a pensar essa questão desse novo momento. Eu acho que atualmente nós temos um grande problema de saúde mental. Então, acho que eu vou até por esse enfoque. E virou uma pandemia mundial, né? Então, a saúde, existem outros grandes problemas, mas pensando na saúde do trabalhador. Então, as questões de saúde mental, junto com a Covid longa, fica difícil de você saber aí vamos dizer, o que é o ovo e galinha, o que veio primeiro. Então, eu acho que precisam ter muitos estudos com esse olhar, né, da saúde mental, mas também da Covid longa. Então, será que a Covid longa levou agora a esses quadros de saúde mental, ou os quadros de saúde mental que agora estão fazendo parte desse quadro multissistêmico da Covid longa? Então, acho que é uma relação que é muito difícil de ser encontrada e que eu acho que precisam muitos estudos em cima disso. A nossa revisão de escopo encontrou muito estudo hospitalar. Esse é o problema da saúde do trabalhador. Então, você tem acompanhamentos de pacientes que saem do hospital. E alguns estudos vão mostrando que você tem ali alguns grupos de trabalhadores, mas não é um enfoque de trabalhador, né? Então, se a pessoa está trabalhando, teoricamente ela está saudável, entre aspas. Ela pode estar com vários problemas de saúde, principalmente mental, mas ela está presente no trabalho, né? Então, o presenteísmo existe. Então, ela está ali ativa, bem ou mal, mas ela está ativa. Então, é um quadro muito específico e fica muito difícil você pesquisar. E fora o medo, né? O trabalhador tem medo de falar disso. E parece que depois da Covid, todo mundo quer esquecer
que houve a pandemia. E ninguém quer ficar falando disso. Vamos falar de outras coisas, né? Esquece isso, vamos esquecer esse sofrimento. A gente entende que tem que esquecer o sofrimento, mas é importante avaliar isso, né? Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre nesse processo de construção. Primeiro, assim, quem foram, eu vi que vocês tiveram uma interlocução, vamos dizer assim, parece que quase que privilegiada com o pessoal de doenças infecciosas. Mas quais foram os outros especialistas que, vamos dizer assim, que aderiram a um processo de conversa, né? Eu até chamo a atenção porque, por exemplo, em alguns outros quadros, uma fratura que evolui com uma imobilização crônica e onde se instala uma síndrome complexa da dor regional, a gente não costuma ver um bom olhar do ortopedista no acompanhamento do que veio depois. Né? Então, a mesma coisa em relação. Eu tinha essa curiosidade de como os infectologistas foram acompanhando isso, ou o povo da, da, da pneu, enfim, nesse, um pouco esse lado dessa construção, como que vocês conseguiram adesões aí. E uma outra curiosidade é se você falou que conseguiram acesso a quase 40 manuais ou propostas de abordagem da Covid longa em diferentes locais do mundo. Se em alguma dessas experiências havia uma preocupação, como a gente vê aqui no Brasil, no campo da saúde do trabalhador, em incorporar o olhar do trabalhador nesse processo, ou até que ponto elas são sempre vistas como uma coisa do técnico, uma coisa do profissional. Lembra como dizia Jô Soares, né, que não conversa com leigo. Isso, quando nós pensamos no painel de especialistas, nós fomos isso por especialidades. Ficamos na área médica, porque a gente tem o INE, né, que é o Instituto de Infectologia, então nós trouxemos vários especialistas, mas nós trouxemos assistentes sociais, vamos chamar assim, a literatura da saúde do trabalhador, né? Então, trouxemos o professor Heleno, Márcia Bandini, professora Frida. Então, trouxemos um pouco do conceito. Então, precisamos ver como que esse conceito vai aparecer, epidemiologia. Então, assim, nós fomos por todas as áreas da saúde do trabalhador, profissionais da saúde mental. Nós não focamos em fisioterapia, área medicamentosa, farmacologia, não. Ficamos mais nas questões de como nós vamos enxergar a Covid longa no trabalhador. E no trabalhador trabalhando, né? Sim, claro. O que tiver afastado provavelmente vai estar. E o velho problema de encontrar o afastado, né? Então focamos nisso. Esse foi um critério cuidadoso. Agora eu não vou conseguir lembrar todas as especialidades, mas era isso. Vamos trazer vamos pensar em todos os profissionais que possam contribuir para a saúde do trabalhador. E a outra questão dos trabalhadores. O olhar, né? A maior parte dos manuais e guias são saúde geral, né? De pacientes. Tinham, eu acho que 3 ou 4 guias que avaliavam o trabalhador e tinham isso, né? Você precisa ter esse cuidado, você precisa saber aonde ele trabalha, o que ele faz. E mesmo assim, muito incipiente, muito ligado à medicina do trabalho. Não tinha aquele olhar de saúde do trabalhador, né? Vamos trazer o trabalhador para próximo. Né? E aí o que a gente tentou trazer? A gente traz até a codificação, né? Então, olha, você é um trabalhador, você acha onde você pode procurar atendimento, quais os códigos, né, de morbidade, de mortalidade. Criamos, a Maria Juliana criou os indicadores, como que a gente calcula incidência, prevalência, taxa de mortalidade para o trabalhador, tá? A gente quer dados de saúde do trabalhador. Pensamos nos encaminhamentos, então se você está precisando de reabilitação, readaptação, até afastamento temporário, aposentadoria,
qual o caminho que você deve seguir? Porque isso também é muito nebuloso, né? Eu acho que é muito difícil o trabalhador saber, eu faço CAT, eu não faço CAT, qual o caminho? Eu vou no sindicato, eu não vou? Que é muito básico, mas que às vezes o empregador ou às vezes o grupo não sabe como encontrar essa informação. Você já adiantou uma parte do que eu ia te pedir agora, que era assim, você comentar um pouco mais o que é a estrutura do caderno. Do caderno. Apresentavam. E aí eu vou ter Você estava falando de vários itens e não. Ele já falou de vários aspectos desse conteúdo aí. Mas dá uma visão geral do. Então, inicialmente a gente vem com a definição, né, mostrando então a evolução, o que era a Covid, né, quais os principais sintomas e doenças relacionadas à Covid e o que isso mudou para a Covid longa. Depois, aí a gente traz as definições técnicas para auxiliar mesmo as questões trabalhistas, né, que é o que eu falei da codificação, os indicadores, traz até, né, visualmente, né, mostrando o que é. Mostrar a figura aqui, comentar alguma coisa. Isso, né? Então, levanta um pouquinho. Os principais sintomas de Covid e, atualmente, da condição pós-Covid, né, mostrando que tem uma diferença, né, e mostrar que realmente aquela queixa respiratória ainda tem, mas que mudou muito para as questões relacionadas à saúde mental, né? A fadiga física e mental, a névoa mental, né, cerebral, o acompanhamento clínico. É importante dizer que a gente cria, isso sempre foi uma dúvida, isso não é um consenso, mas a gente pensa numa classificação do paciente em 3 níveis, o nível mais leve, moderado e mais severo. E por que isso? Pensando no SUS e na atenção. Qual o caminho, qual a forma mais econômica de lidar com esse paciente, né? Com esse trabalhador? Eu não preciso fazer uma ressonância para avaliar se ele está com fadiga, né? Então, assim, qual o menor custo, tanto laboratorial e de atendimento e de atenção básica que eu tenho que ter para esse trabalhador? E pensando no Brasil, né? As referências que a gente tem do SUS brasileiro. E aí vem as etapas, toda uma parte ligada à saúde mental, para o trabalhador responder. Todas as escalas e instrumentos, a gente tentou utilizar instrumentos validados para o Brasil e muitos que já são utilizados pelo SUS. E quando tinha, tem alguns que não tem na área desse trabalhador, mas se tinha estresse relacionado ao trabalho, usamos a escala de estresse, né, já ligada aos fatores do trabalho. Uma outra coisa importante, nós trouxemos alguns apêndices específicos para dermatologia, distúrbios do sono e saúde mental, porque além do início, né, a gente tem uma avaliação superficial da saúde mental, aí a gente traz outros instrumentos de saúde mental. Todo o material vem explicando, então vem a referência, como você faz o cálculo, né, para você poder utilizar. Eu acho. E tem toda a parte de anamnese clínica. Então, como que o médico deve fazer o atendimento, né? Pesar, medir, fazer as medidas antropométricas. Existe uma parte aqui que eu gosto, todos os sinais e sintomas, assim, cansativo não, né? Para o médico é pesar. Mas tem uma coisa que eu gosto muito. Nós fizemos comorbidades e fatores de agravamento. Mas por que isso? Nós colocamos aqui, por sistema, doença do sistema nervoso. Aí vem lá, demência. E a gente quer saber, se a pessoa nunca teve, nós criamos 6 graus de informação. A pessoa já teve? Não, nunca tive. Era um diagnóstico que já existia? Sim ou não. Mas se existia,
agravou? E se for novo, você já não tem mais, né? Acabou com a Covid, então lá foi em 2021, isso não existe mais. Ou se é um diagnóstico novo e vem agravando. Então, esse aqui eu acho que é um indicador importante para você tentar enxergar os principais fatores ligados à Covid. Que legal. Tá? Vocês, bom, o caderno agora está sendo lançado, né, tem uma distribuição. Esse material está disponível na versão eletrônica, pode ser acessado no observatório, como que vocês estão fazendo? A partir da semana que vem, ele vai estar no observatório, né, no ODIT, e aí a gente vai fazer uma ampla divulgação. Tem PDF, vamos distribuir para alguns CERES, eu acho que a gente não dá conta de fazer uma distribuição ainda muito grande, mas a ideia é que todo CERES receba todo CERES. Grande parte dos CERES recebam uma versão desse material. E nós queremos, a partir de agora, o que foi o evento aqui, né, discutir como fazer com que a saúde do trabalhador, né, a atenção básica, utilize esse caderno. Então, agora a gente quer criar estratégias formativas, que são esses percursos, esses caminhos formativos, de ensinar formas reduzidas ou né, por importância para cada região. Né? Eu posso ir para uma região que tenha muita queimada e que a queixa respiratória realmente seja mais importante. Qual o caminho para utilizar esse material? Então, agora vem todo um processo de formação e comunicação, né, para a divulgação do material, e ensinar, e que isso seja utilizado, que a gente quer isso, valorizar a Covid longa e tirar ela desse estigma, que ela pode ser, né, qualquer sintoma, ou vai só fazer uma terapia respiratória, ou vai fazer sudoku, não, brincadeira, mas assim, que precisa ter um olhar ampliado e tentar disseminar esse cuidado. Eli, você gostaria de falar alguma coisa mais de conclusão para a gente encerrar? Fique à vontade. Não, assim, eu acho que eu falei muito. Obrigada. E espero, assim, que quem tiver interesse nos procure, né, pelo SEST ou vou falar o e-mail, né, que é liliane.teixeira@fiocruz.br, tá? Para a gente, para até participar das formações, e a gente quer isso, também a proximidade dos sindicatos. Então, quando a gente fala que a gente quer o Sereste, isso eu esqueci de dizer, a gente também quer gestores. Então, sindicatos e gestores interessados na utilização desse material. É um material para atenção básica, mas ele pode ser muito bem adaptado para outras realidades. Tá? É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos dar um abraço para a professora Frida. Frida, um beijo no coração. A benção, professora. Beijo. Amém.